Segundo o princípio da vibração, tudo está em movimento. Tudo vibra. Nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, esse princípio hermético foi enunciado há milhares de anos no Antigo Egito pelo mestre dos mestres, Hermes Trismegisto. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente e parece estar parada. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o excelente coronel Jairo Paz de Lira, deputado federal por São Paulo na 53ª legislatura, foi comandante do Policiamento Metropolitano de São Paulo, bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, condecorado e laureado 45 vezes por organizações militares e civis com diversas medalhas, como a Medalha Brigadeiro Tobias, a mais alta condecoração da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Laurea de Mérito Pessoal em 1º grau da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Medalha Ordem do Mérito Militar, elevada condecoração do Exército Brasileiro e muitas mais. Caro telespectador, você não queira saber o currículo desse homem. É um exemplo para o Brasil. É um homem que foi altamente reconhecido, não só pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, como pelo povo também. Coronel, como vai? Estou muito bem, doutor Laércio Laurelli. Prazer em estar aqui no seu programa Direito e Justiça em Foco e espero contribuir para que os telespectadores da Rede Gospel se informem bem sobre esse assunto que é verdadeiramente importante, muito crucial na atualidade do Brasil. Ótimo. Eu agradeço muito a sua presença porque, caro telespectador, hoje nós vamos discutir, como diz o coronel, um problema altamente importante para todos nós brasileiros. É o Decreto 8.243. Então, ele veio especialmente para isso, para nós conversarmos com ele sobre esse decreto e para informar você, caro telespectador, para que você entenda esta interpretação, a interpretação de uma forma jurídica, eu posso dizer. Coronel, me diga uma coisa, para nós informarmos o telespectador. Estabeleça a diferença entre decreto, decreto-lei e lei. É importante a pergunta para informar o conjunto das pessoas que estão a nos ver, uma vez que o conhecimento jurídico do comum da população não é o mesmo dos praticantes do direito, claro, dos operadores do direito, claro, digamos assim. O decreto, em suma, é um ato normativo do poder público, geralmente um ato normativo do poder executivo. E na nossa atualidade jurídica, corresponde, mais frequentemente, a uma forma de regulamentar uma determinada lei. Isto. A lei, por outro lado, é uma norma votada e aprovada pelo poder legislativo do país, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou no âmbito da União, nas suas duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Foi mencionado na pergunta também o decreto-lei, e ele continua sendo importante porque, embora ele não conste a figura do decreto-lei mais, como é do seu conhecimento, na Constituição da República, como uma das formas de legislar
atribuível, no caso, ao Poder Executivo com força de lei, o fato é que nós temos ainda decretos-leis dos períodos anteriores, mesmo do período varguista, em efetiva existência legal, em efetiva vigência no nosso país. Um bom exemplo é o Código Penal Militar, por exemplo, que é um decreto-lei ainda do período militar de 1969 e foi, como se diz no jargão jurídico, recepcionado pela Constituição da República com força de lei. Atualmente, temos também as medidas provisórias, que são atos do Poder Executivo com força de lei, porém sujeitos à referenda imediata pelo processo estabelecido na Constituição da República pelo Poder Legislativo. Perfeito. Mas, uma vez editadas, passam a ter força de lei até que sejam discutidas, debatidas, modificadas ou não pelo Poder Legislativo. E, aliás, é bom que as pessoas tenham conhecimento disso, mesmo porque o Poder Executivo, nos 2 últimos períodos presidenciais e um pouco também, com menos intensidade, mas de modo ainda importante no atual período presidencial da República, as medidas provisórias foram utilizadas abusivamente. O senhor acha isso? Foram utilizadas abusivamente a tal ponto que colocaram o Poder Legislativo praticamente a fazer nada mais do que trabalhar em referendar atos praticados pelo Poder Executivo com a vestimenta de medidas provisórias, trancando muitas vezes a pauta da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso eu vivi nos meus 20 meses de Câmara dos Deputados. A meu ver, as medidas provisórias deveriam ser emitidas pelo Poder Executivo, as condições da emissão das medidas provisórias deveriam ser muito mais estritas do que atualmente prevê a própria Constituição da República, para que não fosse possível o abuso delas, como tem ocorrido praticamente nos últimos 10 anos no nosso país. Mas a medida provisória, como se disse, então, é um ato do Poder Executivo que tem força de lei até o momento que seja avaliado, pode ser rejeitado, é claro, pelo Poder Executivo, mas produz os efeitos legais com força de lei a partir do momento da sua publicação no Diário Oficial. Então é importante que as pessoas conheçam essa distinção, conheçam a diferença entre esses institutos, mesmo porque nós vamos tratar aqui de um instituto que foi emanado do Poder Executivo, e isso é um ponto muito importante. Não teve a participação do Poder Legislativo, e é o que nós vamos debater em seguida. Você está entendendo, caro telespectador, o que o coronel acaba de dizer? É claro, quer dizer, essa foi uma manifestação de vontade do Executivo, e não uma manifestação de vontade colegiada. Colegiado, eu quero dizer, da Câmara dos Deputados e também do Senado, é óbvio. Agora, eu quero, diante desse fato, eu pergunto se nós podemos considerar este famigerado decreto como inconstitucional. Eu o considero, doutor Laércio, por uma razão muito clara, e basta ler o teor dele, o decreto 8.243, de 23 de maio de 2014. Aliás, infelizmente, datado de 23 de maio, data em que nós comemoramos, especialmente no estado de São Paulo, e nos lembramos do Dia da Juventude Constitucionalista. Exato. O dia de 1932, em que os 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram massacrados pela ditadura varguista aqui na Praça da República, em plena capital paulista. Isso foi uma triste coincidência, porque a data é uma data de comemoração democrática, a data em que as pessoas começaram o levante contra a ditadura varguista em 1932, depois instalado com a Guerra Cívica iniciada em 9 de julho seguinte. Deve ter sido meramente uma coincidência, mas é importante lembrar isso como uma ironia do destino. É um decreto profundamente antidemocrático que trata de matérias que só poderiam ser discutidas, tratadas e instituídas
nos seus limites permitidos pela Constituição da República, através do processo legislativo, através de lei, nunca por ato normativo do Poder Executivo. Esse decreto estabelece, em essência, a atuação de determinados conselhos que se prevê atuarem em todos os órgãos públicos, junto a todos os órgãos públicos, em todos os seus níveis no Poder Federal e com tendência a se espalhar também pelas entidades estaduais, pelos organismos estaduais e municipais, com poderes muito grandes, como se fossem órgãos representantes do povo, e não são, porque os representantes do povo no Estado Democrático de Direito, na forma adotada pela República Federativa do Brasil, são eleitos pelo voto popular em eleições gerais. Muito bem, Nós temos a democracia representativa em essência, embora alguns mecanismos constitucionais permitam, evidentemente, a democracia direta, como, por exemplo, no referendo ou no plebiscito. Mas, Coronel, me diga uma coisa. Nós estamos aqui conversando a respeito do nosso país. Nós amamos o nosso país. O senhor acha que a população, enfim, a população carente, o povo brasileiro, tem condições de visualizar da maneira como o senhor, um profissional, um homem de bem, visualiza interpretando as mazelas da redação desse decreto? Eu tenho a mais absoluta certeza de que não, mesmo porque isso não faz parte do cotidiano das pessoas. Quando se trata de lei, ainda existe, de modo geral, a divulgação e o debate pelos meios de imprensa. Num caso como esse, foi um decreto urdido na calada dos gabinetes presidenciais de Brasília, muito especialmente no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, e na pessoa do senhor Gilberto de Carvalho, que é a mente por trás desse documento aqui. A mente produtora desse documento, sem dúvida, e publicado em um determinado dia no Diário Oficial da União. A pergunta é, quem lê o Diário Oficial da União, exceto os operadores do direito? É verdade. As pessoas comuns não leem o Diário Oficial da União, elas tomam conhecimento das leis e principalmente das emendas constitucionais através daquilo que é publicado na grande mídia, de modo geral. Quem toma conhecimento do Diário Oficial da União são os advogados, são os juízes de direito, são os promotores de justiça, são os servidores públicos que, por dever de ofício, têm a obrigação de lê-lo cotidianamente mesmo, todo dia. Perfeito. A população em geral nem tem ideia da profundidade, do impacto desse ato do Poder Executivo praticado à revelia do Poder Legislativo. E tão praticado à revelia do Poder Legislativo que provocou uma repulsa no próprio Poder Legislativo, mencionada e, aliás, divulgada num noticiário recente em matéria do jornalista Carlos Chagas, todos sabem, muito bem informado, que divulgou o fato de que o próprio presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado conjuntamente apresentaram suas reservas e sua rejeição do decreto a presidente da República, mencionando providências do Poder Legislativo, que nós podemos comentar mais adiante, para torná-lo sem efeito. Muito bem. Agora vamos aqui colocar ao público, não é? O texto, vamos interpretar o texto, não é, da redação, por exemplo, dos incisos 1 e 2 do artigo 2º, que induzem uma ideologia comunista a ser devidamente implantada nesse país. O senhor acredita nisso? Mas eu acredito firmemente. A sua pergunta é muito pertinente e, na verdade, esse decreto é todo profundamente antidemocrático e estabelece uma normatização totalitária no nosso país. O que ele pretende dizer? No artigo 1º, ele diz que fica criada a Política Nacional de Participação Social. E, em princípio, ninguém pode reclamar do fato de ser criada uma Política Nacional de Participação Social, embora haja já muitos mecanismos devidamente estabelecidos em lei, aprovada pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, nesse sentido. E, a partir disso, coloque-se no artigo 2º, estabelece-se no artigo 2º, a criação de uma série de organismos que se verifica logo estarem preparados para ser criados, como está claramente escrito no decreto, por ato normativo.
Por ato normativo. Ato normativo do Poder Executivo também. Ato normativo de quem? Da Secretaria-Geral da Presidência da República, hoje em mãos do senhor Gilberto de Carvalho, com seu perfil conhecidamente stalinista. Esses conselhos estão colocados no decreto para funcionar à maneira dos sovietes mesmo que existiam na antiga, na falida, na derrubada União das Repúblicas lá atrás, Socialistas Soviéticas. Isso, exatamente. E do modo como foram criados a partir da vitória bolchevique na Revolução de Outubro de 1917, com o lema e o grito de Lenin, todo o poder aos sovietes, ou seja, a substituição do poder legislativo estabelecido e empossado pelo voto popular, pela metodologia da democracia representativa, que é a da Constituição da República Federativa do Brasil, e sua substituição por organismos paralelos que serão criados, montados, serão indicados, as pessoas serão indicadas e lá colocadas pelo Poder Executivo, por ato normativo do Poder Executivo, praticamente tornando o Poder Legislativo só um poder de papel, só um poder escrito, dito na Constituição da República, mas sem participação alguma efetiva naquilo que é o poder da República no seu aspecto executivo, no seu aspecto legislativo, que é afetado muito profundamente aqui, e com o terceiro aspecto, que é o do poder judiciário. Então, é um decreto que cria conselhos e posteriormente fóruns interconselhos no plano federal, a ser agregados a toda a organização administrativa, toda a organização político-administrativa, principalmente do Poder Executivo no país. Mas, coronel, o senhor falou uma frase importante que eu gostaria de destacar aqui. Isto estaria afeto somente ao Poder Executivo. Portanto, neutralizaria toda a ação do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Tanto que existe um dispositivo, no tocante ao Poder Judiciário, existe um dispositivo muito importante no artigo 14 que coloca com toda clareza essa situação. O artigo 14, parágrafo único, ao falar das chamadas mesas de diálogo, que são um dos mecanismos, uma das organizações estabelecidas no artigo 2º, diz que, em matéria de aperfeiçoamento das condições e relações do trabalho, essas mesas de diálogo deverão preferencialmente, eu chamo a sua atenção para essa palavra, ter natureza tripartite, de maneira a envolver representantes dos empregados, dos empregadores e do governo. Eu pergunto, e a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho está sendo substituída por esse mecanismo? Claramente, nitidamente, a Justiça do Trabalho está sendo substituída por esse mecanismo, está sendo tornada letra morta por esse mecanismo, que não será necessariamente tripartite, será preferencialmente tripartite. Preferencialmente. O senhor acredita que o texto da redação desse decreto pode causar entendimento de que estamos a caminho de uma mudança considerável no sistema eleitoral? Não só considerável, mas, na verdade, uma substituição do que chamamos de democracia representativa, a eleição dos representantes do povo, o poder que emana do povo e é exercido através de seus representantes. Porque com a sovietização que se pretende no país, o poder legislativo vai se tornar letra morta, vai se tornar uma mera menção na Constituição da República e nas leis ordinárias. Perderá tudo aquilo que ele tem de poder, e o seu nome é poder, mas será, portanto, um poder meramente formal. O verdadeiro poder, lembre-se do que disse da ordem de Lenin, todo poder aos sovietes. Todo poder será dado aos sovietes, pessoas escolhidas a dedo pelo Poder Executivo para cohonestar as decisões devidamente tomadas no Poder Executivo e principalmente no Poder Executivo Central e impostas sob aparência democrática, porque, afinal de contas, teremos já os conselhos, não é? E os conselhos serão apresentados como a forma de participação direta do povo. Não serão, porque serão colocados, escolhidos a dedo e colocados pelo Poder Executivo para atuar junto aos órgãos do Poder Executivo e para fazer executar as decisões tomadas
centralmente na República Federativa do Brasil, que se tornará unitária e terá apenas um poder, o Poder Executivo Federal. É por isso que reafirmo que esse decreto tem um vejo totalitário, tem um vejo que se pode dizer claramente ditatorial e se destina a fazer com que o Poder Legislativo perca a sua função constitucional no país. Daí dizer que não é só uma mudança profunda, é praticamente a anulação na prática da democracia representativa em nosso país. Mas me diga uma coisa, coronel, o senhor fala com uma simplicidade e com uma coragem muito grande, eu até admiro, e é por aí. E nós temos aqui informar o povo, porque é nossa obrigação, como cultores do direito, não é verdade? E também profissionais do direito. Nós somos obrigados a levar isso a conhecimento do povo brasileiro. Então, esta é a minha preocupação. E eu pergunto ao senhor, por quê? O senhor é que vai responder, não sou eu. Mas eu já sei praticamente qual é a resposta. A mídia deste país, ao invés de colocar coisas que não têm nada a ver com a informação direta, a informação verdadeira ao povo, não faz dessa forma. A mídia esconde a realidade brasileira? O senhor vai responder daqui a pouquinho. Calma, eu vou chamar um pequeno intervalo e nós vamos, então, depois o senhor vai responder essa pergunta. Tá bem? Muito bem. A mídia, ela está sonegando a informação correta para que o povo brasileiro tenha conhecimento dessas mazelas, desses problemas atinentes àquilo que o senhor diz, e muito bem colocado, não é? A mudança total, não é, dos conceitos e da ideologia brasileira. Ou seja, a democracia ela passa a ser zero e ela está camuflada. Ela vem com um manto de palavras bonitas, como nós encontramos aí nesse decreto. Com roupagem democrática. Exatamente, com a roupagem democrática. O senhor vai me responder daqui a pouquinho, após o intervalo. Você aguarde que logo, logo retornaremos.